Bom dia, um excelente dia você, domingo, que bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez, hoje para um culto muito especial, culto de ceia, bom dia. Hoje com a Santa Ceia do Senhor, vamos ser revigorados, fortalecidos na fé, sempre observando, cumprindo esse princípio tão importante que é o de participarmos da ceia, que é um acontecimento, não é só um evento, mas um acontecimento muito importante estarmos juntos. Um bom dia nesse muito bom estarmos juntos. Nós vamos à ministração da palavra agora. 1 Pedro no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Nisso exultais, nisso vocês se alegram, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, se alegram com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Para nós encerrarmos aqui a leitura, vamos aqui ao versículo de número 13, do mesmo capítulo 1, 1 Pedro 1,13 diz: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, aqui, ele começa glorificando a Deus. E um dos motivos principais de Pedro estar glorificando a Deus é o que ele coloca aqui no versículo de número 3. Ele diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Que incrível isso! Um dia nós estávamos nas trevas. Pedro diz aqui, mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Existe uma pequena diferença entre graça e misericórdia, embora ambas sejam muito próximas uma da outra. Mas aqui quando Pedro diz que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, ele está dizendo que essa misericórdia foi o livramento de Deus para todos nós que estávamos destinados a uma condenação eterna. Nós precisamos, na nossa caminhada, sempre lembrar disso. De que um dia nós estávamos perdidos, estávamos nas trevas, mas a misericórdia de Deus nos livrou do julgamento eterno. A misericórdia nos tirou de um julgamento que já era certo segundo aquilo que o inimigo queria para nós, o julgamento para a condenação eterna. É muito importante quando a gente lê a Bíblia, em toda a extensão da Bíblia está isso manifesto. Quando muitas vezes a nação de Israel ela se deparava com situações difíceis e eles começavam a tender a murmurar, a reclamar, o Senhor lembrava aquela nação de que um dia eles tinham sido tirados do Egito. Ali viviam como escravos, condenados, mas a misericórdia de Deus os tirou dali. Aleluia! Nós sempre precisamos ter isso na nossa memória. Nós, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados. E Pedro, por essa consciência, estava glorificando a Deus, começando a sua epístola aqui, dizendo isso, que nessas coisas nós temos que nos alegrar porque fomos regenerados. Regenerado, na palavra no grego, é como se você tivesse nascido de novo. Você estava morto e você nasceu de novo. E diz aqui que nós somos regenerados para uma viva esperança. Deus não te regenerou para que você voltasse a ter aquela esperança vazia de antes. Qual era a nossa esperança quando não conhecemos Jesus? Nossa esperança era de que as coisas fossem melhorando, mas nós não tínhamos muita perspectiva. Então, às vezes vivíamos fases um pouco melhores e dizíamos, puxa, que bom, melhorou, mas logo em seguida, eu mesmo, antes de conhecer o Senhor, era assim a vida da gente, cheia de altos e baixos. Logo em seguida nos deparávamos com decepções. Hoje,
vivemos muitas vezes provas. E é isso que Pedro continua dizendo aqui na sua carta, logo aqui nesse capítulo 1. Ele diz: glorifiquem a Deus porque vocês foram regenerados para uma viva esperança, uma esperança que não morre. E ainda que vocês sejam, muitas vezes se deparem com provações, alegrem-se nisso, porque vocês são guardados no poder de Deus mediante a fé para a salvação que está preparada para vocês. Aleluia, que nesse culto de hoje, que com essa palavra, que ao celebrarmos a ceia, que também é fortalecimento para as nossas vidas, que nós sejamos guardados nesse poder, revigorados nesse poder e que se renove dentro de nós essa fé. A fé que com ela traz a viva esperança e que é a fé que aponta para a salvação. Glória a Deus, nós temos isso como o maior motivo de alegria. E Pedro, então, ele diz que muitas vezes nos deparando com essas situações difíceis, provas, nós vamos glorificando a Deus. E então a nossa fé provada tem o seu valor confirmado. Ele coloca aqui no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você antes de continuar aqui desenvolvendo essa ministração é que você pode até estar passando por algum tipo de provação. Esse tempo tem sido um tempo de provas, de dificuldades, mas firme-se na fé. Você vai ver que o valor dessa fé, de estar firmado nessa fé, guardado pelo poder de Deus, vai te levar a glorificar ao Senhor ainda mais. Como ele diz aqui, confirmado o valor da vossa fé, muito preciosa, isso vai redundar, vai resultar em louvor, glória e honra. E é aí que nós vemos Jesus revelado. Quando muitas vezes nós estamos em situações normais, a vida vai fluindo sem problemas, às vezes nós não damos o devido valor às coisas de Deus. Às vezes nós até desprezamos. Paulo chega a dizer em suas epístolas que alguns chegam até a tornar vã a graça porque se esquecem do Criador. Mas muitas vezes nos deparando com problemas, situações difíceis, nós começamos a resgatar isso nas nossas vidas, essas questões de como temos que valorizar a fé, o poder de Deus, a graça e o fato de que o Senhor é Ele quem nos guarda. E aqui, então, Pedro fala que é nesses momentos que, de maneira muito especial, nós conhecemos o Senhor como antes não conhecíamos. Porque quando ele diz aqui, isso vai redundar em glória, honra, louvor, na revelação de Cristo. Quando ele fala de revelação de Cristo, ele está dizendo isso. Há mais de Deus a ser revelado para nós. Não faça desse momento que você está passando um momento qualquer. Não despreze o que Deus está querendo te mostrar, ministrar a tua vida, te ensinar. Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar, Ele vai se revelar. E a glória dEle vai ser derramada. E isso nos mantém num caminho, como Pedro diz aqui. É um caminho de fé, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Glória a Deus, o melhor resultado da tua fé vai ser a salvação, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa fé que te faz vencer, a fé que o apóstolo João diz que a fé que vence o mundo, essa fé que Paulo diz que ela interage com a graça e então nós conhecemos a salvação. Essa fé, ela vai nos levar a ter vitória eterna. E Pedro, ele então aqui no versículo 13, já adiantando um pouquinho, indo um pouco mais adiante, ele fala que nós precisamos, nesse tempo, cingir o nosso entendimento e caminharmos sóbrios. Foi com esse versículo, principalmente, que o Senhor, Ele começou a trabalhar essa palavra no meu coração e me dando entendimento para hoje eu estar aqui, para agora eu estar aqui, falando a você, ministrando a você o que está nesse texto. É muito importante, eu vou ler novamente o versículo 13, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Lembra que agora há pouco nós falamos, às vezes passamos por situações difíceis, mas nos firmamos na fé, aí vem as experiências. E nessas experiências o Senhor vai se revelando, se mostrando. Ele se mostra como um Deus que livra. Ele se mostra principalmente como um Deus de amor que livra aos seus filhos, os seus eleitos. E Pedro diz aqui que nós temos que cingir o nosso entendimento nisso. E o que é cingir o entendimento? Essa palavra cingir, ela vem de uma palavra no grego que ela era muito usada para um costume que os povos do Oriente tinham. Os povos do Oriente, principalmente naquele tempo, vestiam vestes largas, até pelo clima que tem lá. Mas quando eles iam para alguma viagem, quando eles iam para alguma caminhada longa, de um local para o outro, ou alguma atividade, algum trabalho, o que eles faziam? Eles dobravam essas vestes para que elas não ficassem esvoaçando, para que elas não ficassem largas, e eles prendiam com cinto. Isso era cingir, para que aquelas vestes não prendessem no meio do caminho alguma coisa, para que eles tivessem maior mobilidade. E Pedro usa esse termo para dizer que nós temos que cingir o nosso entendimento. Significa que o nosso entendimento não pode estar solto. Hoje nós estamos num mundo onde a velocidade da informação é enorme. E se nós não cingirmos, não atermos o nosso entendimento ao que são as coisas de Deus, o que acontece? Nós começamos a deixar informações que vêm roubar, entrar em nossa mente. Cinge o teu entendimento. Coloque o teu entendimento nas coisas de Deus. Quando Pedro, volto a dizer, quando ele fala sobre a revelação de Cristo, aqui no versículo 13 ele novamente fala sobre isso. Ele diz, olha, cinge o entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça, graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele se revela com a graça, por meio da graça. Jesus quer se revelar a cada dia, que essa revelação venha sobre a tua vida, para que você, ao mesmo tempo que você vê as coisas do mundo se revelando, aquilo que está nas trevas vindo à luz e muitas vezes trazendo decepção a tantas pessoas, que você, ao se deparar com isso, você imediatamente tem o teu entendimento firmado em Jesus. Aí então você não se decepciona. Aí então você não se perde na caminhada, apesar de muitas vezes se deparar com revelações terrenas tão terríveis. Ah, mas eu não imaginei que esse sujeito, que essa pessoa fosse assim, traidora, duas caras, como muitas pessoas dizem. Às vezes é esse tipo de revelação, é com essas coisas que nos deparamos. Mas firmados em Deus, tendo nosso entendimento cingido nele, nós não paramos por causa dessas coisas terrenas. Pelo contrário, continuamos, avançamos. E Pedro diz aqui que nós temos que ser sóbrios, esperando inteiramente na graça. De que maneira isso acontece? Pedro, ele vai desenvolvendo aqui ao longo do capítulo 1, do capítulo 2, ele vai mostrando, dando entendimento de como nós vivemos esse versículo 13, como cingimos o entendimento, como caminhamos sóbrios e como esperamos inteiramente na graça. De que forma isso acontece? Vivendo uma vida de sobriedade, através da santidade. Veja, aqui no versículo 14, olha o que ele diz. Ele fala, andem como filhos da obediência e não vos amoldem, não tomem a forma das paixões que vocês tinham antes, quando não conheciam, e ele usa até o termo aqui, anteriormente, na vossa ignorância. O mundo tem sido entorpecido pelo pecado. O que é entorpecer? Entorpecimento. É alguém que usou uma substância que por um tempo tira a sobriedade dela. Então, a pessoa está ali dirigindo, ela não bebeu nada, ela tem as suas faculdades 100% ali, ela enxerga, ela tem percepção, ela consegue reagir, mas quando a pessoa bebe, ela perde essa percepção. Ela não está 100% sóbria. E aqui,
há um detalhe. Pedro, ele fala sobre a pessoa, ela estar peregrinando. Ele fala como se nós fôssemos peregrinos, ou seja, como se nós tivéssemos saído de uma condição e estivéssemos caminhando para outra. Estamos caminhando na direção da eternidade. Nessa caminhada você precisa estar sóbrio. O pecado tem entorpecido a mente das pessoas. Permaneça sóbrio. Busque santidade. Infelizmente, a gente não ouve tanto falar sobre santidade hoje nas pregações. Infelizmente, muitos voltaram as suas ministrações para uma mera prosperidade, que nem prosperidade é consumismo. Eu acho importante, e eu venho aqui hoje falar para você, mantenha-se sóbrio. E essa sobriedade através da santidade. Em Efésios 4, Paulo fala sobre isso. Todos os servos de Deus na Bíblia falam sobre nós não permitirmos que esse entorpecimento da mente, o que nos tira da condição de discernir, de enxergar, de perceber, eles falam para nós tomarmos cuidado com isso. Pedro fala que essa sobriedade vem por meio do temor. Aqui no versículo de número 14, ele fala sobre isso, pelo contrário, no 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E há algo aqui que nós precisamos prestar atenção. Temor tem que ser demonstrado em cada uma das áreas da nossa vida. Quando Pedro fala para nós esperarmos na graça e nos agarrarmos a isso, cingirmos o nosso entendimento nisso, o que vai nos manter firmes nesse entendimento é o temor. E quando a gente fala sobre temor, nós não estamos falando sobre medo. Infelizmente está aí algo onde muitas pessoas erram. Elas acham que elas têm que se relacionar com Deus tendo medo de Deus. E não é isso que Deus quer que nós tenhamos. E nós todos fomos ensinados por informação religiosa, por informação cultural, que Deus é assim. Um Deus que pune, que está pronto com um chicote na mão a te punir mediante um deslize teu. Não. A misericórdia, diz lá no livro de Tiago, Tiago fala: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus não quer julgar, Deus não quer juízo. Antes de tudo, Ele quer misericórdia, Ele quer derramar amor. Mas nós precisamos ter temor. E temor não é medo, temor é respeito. Nós precisamos ter esse temor de Deus no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Às vezes você vê alguém que se diz cristão, ele tendo práticas no seu trabalho que não mostram temor nenhum. Eu já vi inclusive pessoas dizendo assim: não se pode misturar religião e negócios. Pois é, religião realmente, mas quando nós falamos de Cristo, alguém que é discípulo do Senhor, alguém que quer ter uma vida cristã saudável, que agrade a Deus, então não dá para separar as coisas. Aonde eu estiver, dentro da minha casa, no meu trabalho ou com os meus amigos, eu preciso ser alguém que teme ao Senhor. E esse temor vai me fazer não ser participante de práticas que infelizmente hoje são tão comuns aí fora. Pedro fala que nós temos que nos cingir nesse entendimento, estar agarrados nesse entendimento e esperar inteiramente na graça, ou seja, contar sempre com a graça. Ele fala que nós podemos contar sempre com essa graça, vivendo em amor, vivendo a sobriedade por meio da santidade, não deixando o pecado entorpecer a nossa mente, nos drogar. Voltando um pouquinho, é impressionante que tem pessoas que elas parecem que ficam drogadas pelo pecado. O sexo, o dinheiro, o amor ao dinheiro, que é pecado, elas ficam com as suas mentes transtornadas, infectadas por isso. Sobriedade, temor e amor. Aqui em 1 Pedro 1, 22, ele fala assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Tudo o que ele diz aqui vai na contramão do que o mundo pratica. Firme-se nisso. Firme-se no amor não fingido, no amor que arde. Aleluia, que é muito mais do que uma paixão, porque a paixão é um fogo que se apaga, que vai diminuindo. Mas aqui Pedro está falando de um amor que é ardente e que não cessa, não para de arder. Que esse amor arda no teu coração, que essa chama sempre viva. Lembre-se do que ele disse logo lá no início do capítulo. Nós somos regenerados para uma viva esperança. Que esse amor, que essa viva esperança, que essa chama viva, se acenda e se fortaleça no teu coração. E que você agarrado a esse entendimento e que você esperando inteiramente nessa graça, que você tenha vitórias. Para terminar, e nós podermos ir à ceia, Pedro fala para nós vivermos em crescimento. Que crescimento é esse? Aqui no versículo 1 do capítulo 2, 1 Pedro 2, 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento do homem, do ser interior. Hoje o mundo corre de uma forma tão desenfreada por um crescimento. Crescer no aspecto financeiro, crescer em conhecimento de coisas. Sim, é legal. Você tem um crescimento profissional, você tem um crescimento em outros aspectos, mas nós precisamos principalmente buscar o crescimento do nosso homem interior, do nosso ser espiritual, aquele que fala com o Pai, aquele a quem o Pai das luzes, a quem Jesus Cristo quer visitar todos os dias com essa graça. Pedro fala: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Uma criança, um bebezinho recém-nascido, quando chega a hora dele mamar, ele chora, ele deseja ardentemente aquele leite. E Pedro compara o nosso desejo pelas coisas de Deus a isso. Em nome de Jesus, se a chama estava diminuindo, que ela aumente agora, que a tua fé seja revigorada e que você volte a desejar ardentemente as coisas espirituais e que você busque o crescimento. Crescimento por meio da leitura, por meio da oração, leitura da palavra, por meio das boas obras, olhando para o teu próximo, desejando socorrer pessoas, desejando ser usado pelo Espírito Santo. Aleluia! Em nome de Jesus, espere inteiramente na graça. Problemas estão aí no mundo. Situações difíceis muitas vezes se apresentam, provas se apresentam. Nunca o Senhor disse que a nossa vida seria fácil, mas ao passar por essas provas, essas situações, como inclusive talvez você esteja passando, aleluia, cinja o teu entendimento. Ponha o teu entendimento nas coisas de Deus. Como Paulo diz lá em Efésios 6, use o capacete. O capacete, ele trazia segurança à mente. Aleluia. E Pedro fala isso aqui, cinja o teu entendimento. Seja sóbrio. Não seja entorpecido pelas coisas lá de fora. E espere inteiramente na graça. Apesar das situações difíceis. Aleluia. Eu continuo glorificando a Deus. E eu vou esperar inteiramente na graça. Glória a Deus. Nós vamos ao louvor, vamos agora celebrar a ceia. Eu quero fazer uma oração. Nós temos mais 10 minutos aí de live, precisamos ser breves, mas não saia daí. Espero que você tenha preparado o pão e o cálice para nós cearmos juntos. É um grande prazer. Deus está se derramando. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos nos manter sóbrios. Sempre, Pai, ó Deus, com o nosso entendimento firmado em Ti, Senhor. E, Senhor, esperando inteiramente na Tua graça. A Tua graça que é favor não merecido, que é amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revigorou para uma viva esperança.
A esperança que temos não desvanece, não morre. Ela está firmada em Ti. E agora, Pai, que os meus irmãos sejam renovados, revigorados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus amados. Em nome do Senhor. Em Teu nome santo. Eu celebro, Pai. Eu consagro o pão e o cálice. Eu, Pai, diante de Ti, coloco, Senhor, este pão e esse cálice. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Nós Te adoramos, Pai. Com louvor nós Te bendizemos. Pegue aí o pão na Tua mão, o cálice, nesse momento tão sublime, tão especial. Aleluia. É um acontecimento. Aleluia. Nós celebramos ao Senhor. Esse é o Teu corpo, Senhor, partido em favor de muitos. A Tua misericórdia, o Teu grande amor demonstrados no sacrifício da cruz. Pelo fato do Senhor ter ido àquela cruz, sendo nós ainda pecadores, nós não tínhamos mérito, nós não Te dávamos motivos para ir, mas o Senhor, pelo Teu grande amor, foi movido e se entregou. E o Teu sangue remidor, redentor, foi derramado. Nós somos lavados e remidos, perdoados eternamente por este sangue. Sangue representado, Senhor, por esse cálice. Aleluia. Sangue da nova aliança. Em nome de Jesus. Exaltado e glorificado seja o Teu nome. Vamos adorar novamente com a Jéssica. Pegue o pão aí na tua mão, pegue o cálice. Em nome de Jesus. Esse pão seja alimento vivo no teu interior. Aleluia. O Senhor disse, isto é o meu corpo. Isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Comamos juntos o pão da vida, Jesus Cristo. Juntos, comamos. A humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia. É a verdade que nós vivemos, é a verdade sobre a qual nós estamos. Juntos agora, vamos o cálice da salvação do nosso Senhor. Aleluia, todos juntos. Graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Oh, meu Deus, Eu quero conhecer mais e mais, me firmar, oh meu Deus, caminhar pela fé, em temor, não sendo entorpecido pelo pecado, mas tendo a revelação de Jesus Cristo em minha vida por meio da graça. O Senhor se revela, derramando graça, derramando amor, derrama amor sobre a vida de cada um de nós, traz cura, traz libertação. Oh Jesus, adoro, adoro. Vamos viver em amor e em crescimento. Vamos crescer no entendimento, no conhecimento de Deus. Essa verdade está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Oh, alegre-se, como Pedro disse aqui. Alegre-se, embora estejais passando por provações. Alegre-se. Aleluia. Meu amado Jesus é o mais belo dentre todos. Não há outro como Ele. Yeshua, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Bendiga ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo. E como diz Pedro aqui no texto que lemos,
nos regenerou para uma viva esperança. O Espírito da ressurreição está em nós. E isso para que nós tenhamos uma viva esperança. Glória a Deus. Nada, nenhuma seta do inimigo terá poder contra a tua mente. Você vai andar sóbrio, cingido no teu entendimento dessas coisas maravilhosas do Senhor. E esperando inteiramente na graça. Quando alguém te vir passar por alguma situação e falar, e aí, o que você vai fazer? Eu vou esperar inteiramente na graça, como sempre tenho feito. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Que o mês de julho seja um mês de um romper, de um divisor de águas. Que daqui até o fim do ano, você viva a revelação de coisas gloriosas do Senhor como nunca antes você teve. Nunca antes viveu, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou dar só um tchau para cada um que estava aqui presente e agradecer mais uma vez a nossa querida Jéssica Souza, ao Lucas, toda essa família, Roberto, Alessandra, né? Glória a Deus, a Raquel. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente vocês. Amém, Bispo. Muito obrigada mais uma vez. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando. E a todos que estão assistindo, que Deus continue abençoando a sua vida e que você tenha um domingo cheio da alegria do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado. Um grande beijo, Jéssica. Deus te abençoe maravilhosamente. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Graça, poder do Senhor Jesus Cristo estão sobre nós. Um beijão. Eu fico por aqui até quinta-feira na live do Lar de Esperança. Tchau, tchau, meus irmãos.